A gente já sabe, Thaís Herédia de volta com a gente, como o Javier Milei conseguiu já baixar a inflação. Era de 2 dígitos por mês, agora está em 2% ao mês. Ainda elevadíssima, mas como ele já conseguiu reduzir isso? Quais os próximos desafios agora, Thaís? Márcio, eles estão longe ainda, né? A situação lá era tão grave, que mesmo que há um reconhecimento da comunidade internacional, dos economistas, de que ele conseguiu, mesmo um remédio amarguíssimo, de alguma forma controlar a situação, e a gente está vendo que não isso ainda não se reverteu em bem-estar para a população, né? Mas a eleição mostra que a população está referendando o plano, né? Ainda, pelo menos por enquanto, aceita o sacrifício que ele mesmo disse que ia impor à população. De alguma forma, a crise recente aumentou a dose dos desafios. Vamos dar uma olhada aqui. Eu estou trazendo aqui uma leitura feita pela consultoria Prospectiva, que é uma consultoria da América Latina que acompanha de perto o que está acontecendo. E as reformas que estão em foco, a Patrícia Krause, economista que a gente acabou de trazer aqui, cita exatamente a reforma trabalhista, previdenciária e tributária. Lá eles têm um problema muito parecido com a gente aqui. Nós conseguimos rever isso de alguma forma na reforma trabalhista de 2017, que é a quantidade de trabalho informal, né? Os incentivos negativos para a formalização do trabalho. Lá, 43% dos trabalhadores são informais, muito mais do que nós aqui, né? Então, a reforma previdenciária também tem lá um déficit atuarial, uma questão insustentável no médio prazo. A reforma tributária, a mesma coisa, né? A quantidade de distorções que foram criadas nos últimos 10 anos é uma coisa louca. As nossas distorções já existem há muitos anos, a gente aprendeu a conviver com elas. Na Argentina, o quadro só piorou das últimas 2 décadas para cá. E aí, no curtíssimo prazo, ele precisa aprovar o orçamento do ano que vem, ele precisa manter a política de ajuste fiscal, né? Quer dizer, mesmo diante de uma pressão social muito forte. Então, ele não tem como fazer o plano dele dar certo sem levar à frente essas questões. É claro que a gente está tratando aqui de desafios que têm a ver com a estabilidade macroeconômica. Hoje ela é vista como uma estabilidade limitada, ela não tem muito ambiente, até pela questão cambial. Uma pressão inflacionária que volta com a desvalorização do dólar recente, a inflação volta a ter alguns picos, a volatilidade cambial, como eu disse, e o baixo emprego formal. Agora, em agosto, a economia se recuperou um pouco, tinha passado 3 meses no negativo, se recuperou um pouco em agosto, não conseguindo repor ainda o que perdeu nos 3 meses anteriores. Os economistas, inclusive o Fundo Monetário Internacional, continuam esperando um crescimento do PIB depois da recessão do ano passado, mas a expectativa era de 5%, baixou para 3,5%, 4%, né? E ainda assim com desemprego em alta. Então, os desafios continuam gigantes. Essa eleição é vista como um referendo para essa política econômica, mas está longe de ser um passeio para Milei. E rapidamente, qual é o tamanho do apoio de Donald Trump nesses desafios todos? É um apoio imediato que se fez ali para uma sustentabilidade dessa fragilidade mais clara hoje, que é a do câmbio, da volatilidade do câmbio, que de alguma forma dá à Argentina a possibilidade de manter seus compromissos financeiros em dólar, que ela precisa disso para seguir. E, Márcio, tem um velho ditado, né, da economia que diz o seguinte: a inflação aleija uma economia, o câmbio mata. E o problema da economia argentina é câmbio. Há décadas. Eles não têm moeda há décadas. A inflação é resultado dessa distorção, né? Os Estados Unidos, de alguma forma, tentam colocar ali uma muleta, um band-aid, uma faixa nessa falha da economia argentina. Muito obrigado, Thaís Herédia.